Muito bem, Giovana Simioli, apresente a nossa convidada. Vamos lá então, Cabreira. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Difusora a doutora Caroline Ilídio. Ela é médica cirurgiã, mastologista e especialista em tumores ginecológicos. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bom, pessoal? Tudo bem. E eu quero anotar no currículo da doutora Caroline Ilídio, que é esposa do nosso amigo Márcio Perucci, que está acompanhando ali, ó, do lado do estúdio, com o José, que é o filho do casal. Então, muito obrigado pela vinda também. Satisfação em revê-lo. É o casal que está retornando para o Fernandão. Doutora Carolina, conta para a gente um pouco aí da sua história com a medicina e dessa especialização da senhora na questão de mastologia. Sim, muito bem. Bom, eu me formei em medicina aqui na cidade, né, em Fernandópolis. Foi o primeiro contato que eu tive com a área. Não tem ninguém na minha família que é da área da medicina e acabei vindo para cá porque passei na bolsa, né, no vestibular, e estudei medicina aqui em Fernandópolis. Logo que eu terminei a faculdade, eu fui servir o exército. Depois do exército, eu fiz especialização de cirurgia geral, que era uma área que eu gostava bastante, né? Eu gosto muito de operar. E aí, lá nessa área de cirurgia, eu percebi que eu gostava muito da área oncológica, de tratar pacientes com câncer, de forma geral, não apenas de mama. E aí acabei me apaixonando pelo câncer de mama, depois, durante essa especialização aí da residência de cirurgia geral, e decidi fazer a especialização nessa área, no câncer ginecológico e de mama, no câncer das mulheres, né? No tratamento das mulheres com doença neoplásica. E é uma área que eu gosto muito de trabalhar, tenho bastante satisfação. E foi esse motivo, assim. Até, inclusive, tem uma pessoa da minha família que teve um câncer de mama, bem nessa ocasião, bem nessa época que eu estava decidindo o que eu queria fazer, minha tia, e me fez me apaixonar mais ainda pela área, né? Porque eu acompanhei de perto. Também tenho uma amiga que teve o câncer e eu consegui acompanhar bem de perto. E essa foi a principal motivo, assim, de eu ter feito para essa área. Eu gosto muito de tratar o câncer e eu gosto de falar de câncer, porque eu acho que falar do câncer desmistifica a palavra, sabe, Cabreira? E a gente consegue lidar de uma forma mais natural com uma doença que vai acometer em algum momento alguém que a gente conhece, né? Se não a gente mesmo, né? Ninguém está isento de ter uma doença dessa. Bom, esse sotaque de onde é? É isso que eu ia perguntar. De onde que é esse sotaque lindo? Eu sou de Minas, minha cidade fica no noroeste de Minas e eu já perdi bastante meu sotaque. O pessoal de lá fala mas ainda ficou um resquício aí. Noroeste de Minas, qual a cidade? João Pinheiro. João Pinheiro. João Pinheiro, Minas Gerais. Fica no noroeste de Minas, próximo de Patos de Minas. Naquela região. Muito bem, então. Agora, quando você fala desmistificar, realmente, antigamente, as pessoas tinham até medo de falar essa palavra, né? Sim, até hoje ainda tem. Principalmente as pessoas mais idosas, elas têm muito, não diria preconceito, mas é um temor mesmo da palavra, né? Porque ao longo dos anos, né, desde nossos antepassados, da nossa antiguidade, né, o câncer existe desde antes de Cristo, a nossa conhecimento sobre a doença. Então, era uma doença considerada muitíssimo maligna, ou seja, que matava grande parte das pessoas que tinham aquele problema, né? Então, vem essa crença de que o câncer é maligno e que a pessoa que está com câncer está fadada a falecer dele. É uma sentença de morte para muitas pessoas. Sim, para muitas pessoas, sim. E é importante a gente falar sobre isso justamente para as pessoas entenderem que não é mais como antigamente. Né? Então, eu até falo com meus alunos, né? A gente teve uma aula essa semana que a mortalidade por câncer diminuiu absurdamente dos anos 80 para cá, mas foi só dos anos 80 para cá. Então, vejam bem, anos 80 para cá faz muito pouco tempo, né? A gente não tem nenhuma geração ainda depois dessa mudança dessa mortalidade. Então, antes disso, os tratamentos eram muito agressivos, o paciente sofria bastante e muitas vezes não sobrevivia. Então, por isso ficou, né, esse estigma da palavra câncer, da doença maligna, ou mesmo tem muita gente que fala aquela doença, né, não se refere ao câncer como o nome dele mesmo.
Doutora, e no caso das mulheres, né? Hoje nós sabemos, nós estamos no Outubro Rosa e a gente fala muito em prevenção, mas a gente sabe que muitas mulheres têm receio de fazerem os exames preventivos justamente por medo de descobrir a doença. É verdade, isso é verdade. Às vezes as mulheres têm medo de procurar para não achar, né? Então a gente vê as pessoas falando assim, se eu procurar eu vou achar alguma coisa, então é melhor não procurar. Então a gente tem que desmistificar isso também, sabe? Porque se você encontra algum problema de saúde, qualquer que seja, no começo, o tratamento, o manejo daquela doença fica muito mais fácil, né? Muitas doenças crônicas que a gente conhece hoje em dia, várias delas, diabetes, pressão alta, algumas doenças infecciosas, tuberculose, que não são doenças malignas, né? Não são neoplasias, têm tratamento desde que seja descoberto no começo, com menos sequelas. E o câncer também. O câncer hoje, ele é considerado uma doença crônica na nossa população, né? Muitas pessoas vão ter o câncer, vão conseguir, às vezes, se curar dele e, quando não se curar, conviver com ele por longos anos. Então, a prevenção, né? Procurar, entre aspas, os rastreamentos são importantes por isso, para a gente pegar a doença no começo e conseguir fazer um tratamento menos invasivo. Ô, doutora, a gente vê que essas campanhas são voltadas mais para as mulheres acima dos 50, 60 anos de idade, isso, né? Uhum. Hoje em dia, a gente tem visto muitas mulheres com menos de 40 anos com diagnóstico de câncer de mama, sim, principalmente, né? Será que não seria o caso quando nós devemos... Eu tenho 38 anos, por exemplo. Eu já comecei a me preocupar em querer, em ter vontade de fazer a mamografia. E quando nós devemos nos preocupar e ir atrás, ir em busca de um exame mais aprofundado, mais técnico, para ter esse diagnóstico? Certo. Então, assim, quando a gente fala em termos de prevenção, as sociedades, né, de mastologia, de cirurgia oncológica, de ginecologia obstetrícia, recomendam que as mulheres acima de 25 anos passem uma consulta especializada. Em muitos lugares do país, a gente não tem a subespecialidade de mastologia, né, como a gente já tem aqui em Fernandópolis agora. Mas as mulheres têm ali um ginecologista, que também é um médico que pode atuar nessa fase aí de prevenção. E quando ele vê que algo está errado, ele pode encaminhar para o especialista, que é o mastologista. Então, a partir dos 25 anos, a mulher tem que ir ao médico uma vez ao ano para fazer principalmente a avaliação de risco. O que é isso? Você comentou comigo que as mulheres mais jovens estão desenvolvendo câncer. Isso é natural, isso está acontecendo mesmo. Várias mulheres com menos da idade recomendada para o rastreio, desenvolvendo a doença. Então, dá para a gente diagnosticar antes, certo? Se a mulher faz um acompanhamento contínuo e se ela se conhece também, né? Então, se ela percebe algum sinal e algum sintoma, que ela pode suspeitar de que algo não esteja correto com as mamas, né? Então, o Outubro Rosa, ele é muito voltado para a saúde ali do câncer de mama, mas a gente tem que pensar na mulher como um todo também, né? E não só nas mulheres, o câncer de mama também pode acometer os homens, assim como mulheres jovens e homens também. Tá? Então, o câncer de mama pode acometer qualquer idade, a mulher em qualquer idade, desde jovem até idosas, mas bastante idosas. O que o Ministério da Saúde preconiza é que as mulheres acima de 50 anos façam a mamografia pelo menos bianualmente, a cada 2 anos. E a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que a mulher faça a partir dos 40 anos. Então, já reduziu um pouco essa idade. Tá? Antes dos 40 anos, não há benefício no exame de mamografia, porque a gente não vai detectar cânceres pequenos como a gente detecta nas mulheres mais velhas, porque a densidade da mama é muito grande, a mulher tem uma mama mais densa. Então, isso não tem tanto benefício do exame de mamografia. Mas, na consulta, o médico vai definir se essa mulher tem benefício de realizar outro tipo de rastreio, que seja com outro exame mais avançado, né, uma ressonância, ultrassom, e a depender do risco que ela tem, né? Pode ser pelo risco familiar, pode ter um risco na família maior, aumentado em relação às outras pessoas, e o próprio risco individual mesmo. Doutora, quando a senhora coloca aí da questão das mulheres mais jovens com câncer, inclusive outro dia estava lendo uma reportagem de um aumento assim, que está preocupando a medicina como um todo. O que seria a causa
desse câncer mais precoce teria relação com vamos dizer assim, a situação que nós vivemos hoje de estresse, alimentação, estaria relacionada a isso ou a parte genética? É um contexto, depende do contexto em que a mulher está inserida, né? O câncer é uma doença que se desenvolve principalmente em pessoas mais velhas, porque ele é dependente de uma mutação genética no nosso DNA. A gente pode nascer com uma predisposição para ter essa mutação genética e a gente pode adquirir a mutação ao longo da vida. Tá? O que causa aumento nesse risco de mutação genética? Principalmente são os nossos hábitos de vida. Então, a nossa sociedade moderna está com os hábitos de vida pouco saudáveis, né? Então, assim, qual que é a causa do câncer? Não existe apenas uma causa, é um contexto geral. Então, quais são as coisas que influenciam, né, no dia a dia nosso para desenvolver uma mutação no nosso DNA que vai vir a formar um câncer no futuro? Principalmente sedentarismo, a obesidade, vocês comentaram mais cedo hoje, né, sobre a obesidade. No caso do câncer ginecológico, tanto de mama quanto dos órgãos genitais, a obesidade está bastante associada com a formação do câncer, tá? Por causa da conversão de hormônios na gordura periférica. Então, existe aumento desse risco. O tabagismo, hoje em dia a gente vê muitos jovens, né, já iniciando o tabagismo muito mais cedo do que antigamente e de forma muito mais intensa, com essas novas formas de adquirir o tabaco, né, de fumar. Que antigamente o pessoal fumava mais cigarro. Hoje em dia tem tantas formas, né, da pessoa se intoxicar com tabaco, né, narguilha, aqueles outros cigarros eletrônicos, né, que está muito difundido na sociedade. Então, hoje em dia, os estudos científicos que mais provam a carcinogênese de uma droga falam do tabaco. Então, o tabaco é o principal responsável por favorecer mutações genéticas no nosso DNA que venham a se tornar um câncer no futuro. Claro que você fumar, tem gente que fuma a vida inteira e não tem câncer nenhum, a gente já ouve isso sempre, né? Mas fulano fumou a vida inteira e não teve câncer. Por que ele não teve câncer? Porque o sistema de defesa dele ali conseguiu segurar a mutação genética e evitar que ela se torne um câncer. E outras pessoas já não têm esse sistema, né? Já tem esse sistema deficitário. Então, no caso das mulheres mais jovens, falando aqui, né, mais abrangente sobre o Outubro Rosa, as mulheres jovens têm mais câncer. A maioria dos cânceres em mulheres menores de 40 anos podem ter associação com mutação genética. Só que se a gente for olhar um contexto geral de todos os cânceres de mama que existem, cerca de 90% não são associados com mutações genéticas. Não vem do nosso DNA, da nossa família, a gente não herda ele. Ele vem nos nossos hábitos de vida, dos nossos hábitos que a gente pratica durante toda a nossa vida, né? Então, não existe apenas um causador do câncer. Não é só a mutação genética que a gente recebe da família e não é só um evento, só a obesidade, só o tabagismo, não é apenas é um contexto ali de várias coisas que causam mutações genéticas e vem a pessoa desenvolver a doença no futuro. Doutora, nós falamos aí do diagnóstico e tudo mais, né? Agora, quando a mulher recebe o diagnóstico de um câncer, seja ele de mama ou outro tipo, eu imagino que tem as reações mais adversas, né? Mas eu gostaria de saber qual que é a maior preocupação e se essa preocupação da mulher é a principal, é exatamente com que ela deveria se preocupar, ou se tem alguma outra coisa que nós deveríamos nos preocupar nesse momento. Bom, Giovana, quando as mulheres acabam recebendo esse diagnóstico, né, elas já estão esperando. Então, por exemplo, apareceu uma alteração em algum exame, ela vai fazer a biópsia. O diagnóstico de câncer a gente só dá após a retirada de um pedacinho do tumor, que é a biópsia, né? E às vezes a mulher já chega apreensiva na consulta. Então, é muito comum delas já chegarem muito ansiosas, às vezes elas já trazem uma acompanhante para poder entender o que a gente está falando ali, né? Porque nesse primeiro momento ela está tão ansiosa que ela não consegue filtrar, né, as informações que a gente vai passar. E já vi de todo tipo de reação, como você falou. Tem muitas pacientes que choram, que acham que a vida acabou, que não vai ter mais futuro, né? Algumas já falam assim, eu tenho filho pequeno, como que eu vou fazer? Então, assim, a preocupação principal que a mulher deve ter nesse momento é
perguntar ao médico que está dando o diagnóstico ali para ela quais são as perspectivas de tratamento, como vai ser feito, tá? Porque não existe nenhum tipo de câncer, por mais avançado que seja, que não tenha tratamento. Então, algum tipo de tratamento a mulher vai receber para tentar frear o crescimento dessa neoplasia ou chegar mesmo à cura. Tá? Então, assim, o câncer, ele tem cura hoje em dia. Então, o que a gente deve levar em consideração quando vai dar esse diagnóstico é informar a paciente as possibilidades que ela tem. Quando ele é diagnosticado no comecinho, a chance de cura pode chegar em torno de 90%. Então, a maioria das mulheres que vão receber esse diagnóstico vão ficar curadas e vão morrer de outras coisas. Então, não tem que se preocupar com morrer no momento do diagnóstico, tá? Essa é a principal preocupação. Vou morrer? Como vai ficar meus filhos? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Então, cuidar dessa parte emocional é muito importante, tá? Então, a gente precisa ter um contexto de saúde. É saúde física, saúde emocional, espiritual, tem que estar tudo alinhado, né? Principalmente no momento desse diagnóstico, que é um momento bem delicado da vida da mulher, né? Que o mais intenso, né? Quando a pessoa recebe esse diagnóstico aí, que é muito... muitas delas consideram como triste, consideram como, é um castigo, o que eu fiz para merecer isso? Então, não é o momento de a gente pensar nesse tipo de coisa, né? Então, sempre levar uma acompanhante é importante, uma pessoa da sua confiança, para poder estar ali te amparando, né? E a consulta de diagnóstico, ela é uma consulta demorada, ela precisa ser demorada para a pessoa compreender o que vai ser repassado, né? Sobre o tratamento, sobre os próximos passos. Então, do diagnóstico ao tratamento, tem uma longa jornada ali de exames, de procedimentos que vão precisar ser feitos, né? Para a pessoa começar o tratamento. Então, ter essa ansiedade, essa preocupação excessiva no começo não vai ajudar, né? Pelo contrário, vai atrapalhar mais ainda, porque a ansiedade piora tudo, né? Então, quando a gente está ansioso, tudo fica mais difícil na vida da gente. O sono fica mais difícil, a gente às vezes nem assimila direito o que as outras pessoas estão falando. Então, tentar controlar a ansiedade, não pensar em morte, pensar que existe tratamento, independente do grau que esteja, independente do estadiamento da pessoa, né? Doutora, a gente... nas outras entrevistas, em muitas entrevistas, sempre vinha a questão do autotoque, da mulher fazer o autoexame. Uhum. Ainda é importante Sim. isso? Em que medida isso pode ajudar na... Certo, vamos falar um pouquinho. O autoexame, ele foi muito difundido nos anos 90, quando começou, né, as primeiras campanhas do Outubro Rosa, para que as mulheres se conheçam, né, se cuidem. Então, o autoexame, todo lugar que você vê campanhas de Outubro Rosa, você vê esse toque, as imagens mostrando como você deve palpar a mama. Não deve ser uma procura frequente de câncer, de caroço, tá? A mulher não precisa ficar procurando toda hora se tem algum caroço todo mês na mama, na axila, mas se conhecer as alterações que pode vir a ser uma doença. Então, as mulheres precisam conhecer o seu corpo de forma geral, não só as mamas, né? Então, observar se uma mama está diferente da outra em determinado dia, observa alguns dias, persistiu aquela diferença, procura atendimento, porque tem alguma coisa errada, né? Um mamilo que era para fora e de repente ele começa a ficar para dentro. Às vezes os sinais precoces ali do câncer, eles são muito imperceptíveis, a mulher às vezes não percebe. E eu já vi casos de mulheres que não perceberam que estavam com um nódulo e quem percebeu foi o companheiro que sentiu. Então, assim, a mulher precisa se conhecer a esse ponto, de saber se tem algo diferente. Mas é importante a gente ressaltar que o autoexame, ele não substitui os exames de rastreio. Então, se palpar todo mês, eu me cuido, eu me apalpo, eu nunca senti nada. Não substitui a consulta especializada e não substitui a mamografia. Muitas mulheres têm medo da mamografia porque tem também um outro estigma de que é doloroso, é um exame um pouco chato. De fato, não é confortável, né? Mas é totalmente tolerável e é muito importante. Então, a gente tem que levar em consideração a importância dele para poder colocar ele num nível ali de prioridade na vida. Então, a palpação, ela é importante para a gente conhecer os sinais e sintomas, mas a partir do momento que você está sentindo um caroço na sua mama, ou que a pele alterou a cor, que o mamilo está retraído, que era para fora, agora está para dentro, está mais vermelho, a partir do momento que você tem esses sinais, o câncer já está avançado.
né? Ele já é grande, ele já é perceptível clinicamente. Então, o autoexame ele não serve para rastreio, ele serve para a mulher se conhecer e procurar atendimento caso apresentar algum sinal e algum sintoma o mais rápido possível. Mas o exame preventivo, que seria ali para a gente detectar lesões iniciais, é imprescindível. A mamografia tem que ser feita e a consulta com o especialista também. Doutora, nossa ouvinte, a dona Neide Castilho, mandou uma pergunta para a senhora. A pessoa com 77 anos tem necessidade de fazer exames preventivos? Bom, a gente recomenda, né, as sociedades especializadas recomendam que a pessoa que tenha expectativa de vida, ou seja, uma idosa ou mesmo um idoso que tenha ali uma boa saúde, se cuida sozinha, tem as suas atividades diárias normais, deve sim fazer os exames preventivos. O Ministério da Saúde, ele preconiza uma data limite para poder a mulher fazer a mamografia, mas mesmo que essa mulher já tenha ultrapassado essa data, ela já tenha mais de 70 anos, por exemplo, mas que ela tenha uma boa saúde, quer dizer que ela vai viver longos anos, então ela precisa do rastreio, tá? Precisa ser feitos os exames de rastreamento. Então, assim, às vezes ela vai chegar no postinho e o enfermeiro, a pessoa que for atender, pode falar: a senhora não está mais na faixa etária para fazer este resultado, fazer este exame de rastreio. Mas é importante fazer assim mesmo, tá? Mesmo que você já tenha passado daquela faixa etária recomendada. Então, o recomendado é boa saúde, expectativa de vida alta, né? A gente fala assim, a pessoa tem potencial para viver mais 10 anos, mais de 10 anos, a gente faz o exame assim mesmo, porque se você detectar precoce, você trata precoce. Então, dona Neide, por favor, procure aí sua unidade de saúde e faça os seus exames. Fique com tudo em dia, viu? Isso aí. Sem dúvida nenhuma. Pois não, segue aí, Giovana. Doutora, a respeito do tratamento, outra questão que assusta, né? Assusta a questão da quimioterapia, a questão de cair o cabelo, né? Como que a mulher deve encarar esse momento, essa fase após a descoberta, após o diagnóstico aí do câncer? Sim, tem um grande estigma, né, sobre o tratamento do câncer. Quando a gente pensa em uma pessoa que está tratando o câncer, a gente logo vem na mente uma pessoa careca, né, debilitada, com muita náusea, muito vômito. E isso hoje em dia não é tão mais intenso como era antigamente, né? Os tratamentos mudaram muito, estão muito mais modernos. Em relação à quimioterapia que você comentou, né, sobre a queda do cabelo, em alguns casos ela vai ser inevitável, principalmente quanto maior for o estadio do diagnóstico. Então, quanto mais avançado é o diagnóstico, mais difícil fica o tratamento e mais necessidade de tratamentos mais invasivos, como a quimioterapia, que pode cair o cabelo, né? E o tratamento do câncer, ele é multimodal. O que significa isso? A gente precisa ter um acompanhamento multidisciplinar, com vários especialistas, e ele é feito com várias tecnologias. Pode ser feito quimioterapia, cirurgia, radioterapia, imunoterapia, hormonioterapia. Então, cada caso tem a sua indicação, é individual este tratamento. Não é porque a vizinha fez tratamento de câncer de mama e fez aquela química e caiu o cabelo que o seu caso vai precisar, tá? Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar é sobre a prevalência do câncer de mama, né? A senhora comentou sobre os exames, né, após uma certa idade. A gente tem que pensar que, independente da idade da mulher, 1 a cada 8 mulheres que a gente conhece vai desenvolver câncer. Então, todo mundo que está ouvindo aqui já ouviu falar, conhece, tem proximidade, ou às vezes é um conhecido que teve a doença. Então, é uma doença muito prevalente, né, na população. E o tratamento, ele torna-se menos agressivo ao longo do tempo, né? Inclusive, essa última semana a gente teve o Congresso brasileiro, né, para atualização dos tratamentos de câncer de mama, e a gente vê um avanço, né, nas terapias, diminuindo a toxicidade, diminuindo os efeitos colaterais do tratamento, para que a mulher tolere melhor. E o que é mais importante para a mulher levar para a vida após o diagnóstico é que o tratamento é uma fase, né? Então, assim, se você visa a cura desse câncer, ele é um mal necessário, né? Então, assim, vou precisar fazer a quimioterapia. Sim, você vai precisar. O seu sofrimento, ele tem que ser validado, né? Então, tem que cuidar muito da saúde mental, porque é um sofrimento, a gente não pode romantizar, né? Mas tem pessoas que passam tão bem pela quimioterapia, não tem efeito colateral nenhum. Então, muito dessas pessoas que passam tão bem assim é porque estão com um emocional muito equilibrado, sabe, Giovana? Eles estão ali com esperança de que vai passar, de que vai dar tudo certo. Então, a parte emocional, a parte ali
psicológica tem que estar em dia para poder passar pelo tratamento da melhor forma possível, com mais ou menos sofrimento, a depender de cada pessoa, né? Certo. Tem muitas mulheres que são necessárias a retirada total da mama. E, em contrapartida, a gente vê no noticiário algumas mulheres que querem fazer a retirada total da mama para evitar o câncer de mama. Sim. O que a senhora tem a me dizer sobre isso? Bom, o câncer de mama antigamente, antes dos anos 80, principalmente o tratamento era feito com retirada completa da mama, dos linfonodos da axila, né? Que a axila, ela é uma região onde drena, né, a nossa linfa, vai para a axila, então o câncer também pode ir para lá. Então a retirada da mama inteira, junto com todos esses linfonodos, era o tratamento inicial do câncer lá atrás. Hoje em dia, a gente já sabe, né, já foi provado cientificamente que pode ser feito um tratamento mais conservador, né? Hoje tem alguns casos que a gente não precisa retirar a mama inteira, a gente pode fazer uma quadrantectomia, uma tumorectomia, que a gente fala, que é a retirada apenas da região onde está acometida. E os linfonodos da axila também, a gente retira apenas uma parte, né? O linfonodo sentinela em alguns casos. Tem pessoas que vão precisar ainda do tratamento mais agressivo, mas mesmo aquelas que vão precisar da mastectomia radical, que é a retirada completa da mama, existe a oncoplastia, que a gente chama, que é a cirurgia plástica reconstrutora dessa mama, para que a mulher venha a ter qualidade de vida após a retirada da mama inteira, né? Sobre retirar as mamas para prevenção, né? Isso foi muito, muito falado, né? O efeito Angelina, não sei se você já ouviu falar. Exato, é exatamente isso. O efeito Angelina, ele veio após o diagnóstico da atriz Angelina Jolie da mutação genética que ela carrega. Então, ela carrega essa mutação, pois ela herdou da mãe dela. A mãe dela teve câncer de ovário, né? E a gente sabe que existem mutações genéticas em que o câncer de mama e o câncer de ovário podem estar aumentados nessa família. E ela teve o diagnóstico desta mutação e foi proposto para ela retirar as duas mamas e os ovários para prevenir a doença de aparecer. Então, lembra que a gente comentou que a doença é multifatorial, ela não depende apenas de uma coisa para acontecer. Ela nasceu com essa mutação. Ela foi fazer a cirurgia lá pelos 40 anos. Como que ela não descobriu, não fez antes, não teve um câncer antes? Porque não depende só da mutação, depende de outros fatores, dos insultos que o corpo dela recebe ao longo do tempo. E quem tem a mutação genética tem uma alta chance de ter esse câncer. Então está recomendada a mastectomia profilática, que é a retirada das mamas para evitar que o câncer apareça nessa pessoa. Mas isso só é recomendado em quem tem provado a mutação genética, porque ela aumenta em até 80% a chance de ter o câncer. Nas mulheres normais, como nós, que não possuímos a mutação genética, não temos parentes de primeiro grau com câncer, não foi investigado na nossa família essa mutação, a gente não diminui esse risco fazendo a mastectomia. Entendeu? A mortalidade por câncer de mama permanece a mesma em quem não tem a mutação. Então, a cirurgia só tem benefícios em quem tem o diagnóstico de mutação genética, das síndromes hereditárias. Certo. Cabreira, eu ficaria aqui conversando com a doutora o resto do dia hoje. Eu tô vendo aqui, porque dúvida... quase um papo de comadre. Quase um papo de comadre, porque dúvida a gente tem, assim, aos baldes. Exato. Né? E acredito que as nossas ouvintes também, principalmente, né? Mas eu gostaria que a doutora falasse, Cabreira, onde que ela atende, se atende plano de saúde, se é só particular, que essa é a maior dúvida que eu tô recebendo aqui nos papelzinhos, viu? Porque a primeira médica mastologista em Fernandópolis, doutora? Aqui na cidade a gente não tem mastologista, não tinha, né? É a única. É a única doutora especialista na do área. Gabarito dela, né? Que fala que é como se ela tivesse, assim... Como diz lá em Minas, fala mais que o homem da cobra. Não, mas fala com uma propriedade, eu quero dizer o seguinte, fala com uma propriedade que passa segurança. Que passa segurança e como é um assunto, como a senhora disse no começo, que é um assunto que muitas pessoas evitam falar, ele se torna até gostoso de ouvir para a gente absorver esse conhecimento, né? Então, eu já te agradeço desde já aí todas as explicações. Bom, a dona Inês quer saber o endereço do seu consultório e a Cleonice
quer saber se atende convênio, Unimed, ela perguntou, ou é só particular? Certo. Bom, eu estou atendendo aqui na Clínica Mulheres, fica anexo à Unimed, aqui em Fernandópolis. Como eu estou chegando na cidade agora, eu ainda não atendo os planos de saúde, apenas particular. Mas logo em breve irei começar a atender o plano Unimed. Tá? Ainda esse ano. Então, Cleonice, já está respondida aí a sua pergunta, viu? E também da dona Inês, obrigada pela participação. Bom, vamos agradecer à doutora Caroline Lídio, que é professora do curso de Medicina da Universidade Brasil também. Isso. Os alunos estão aí com muito conhecimento, pode explorar à vontade. Aproveitem vamos dizer, essa pessoa com todo esse conhecimento aí, né? Para realmente saírem bem informados. Então, doutora, muito obrigado. E sempre que precisar, nós vamos chamá-la, tá? Sim, fiquem à vontade. Eu que agradeço, Cabreira, Giovana, muito obrigada pela oportunidade, viu? Eu gosto muito de falar desse tema, né? Já deu para perceber. E, assim, nas minhas consultas, eu costumo falar, quando eu atendia lá no SUS, né, na outra cidade onde eu atendia, eu falava para as minhas pacientes, venham com tempo, porque vai atrasar. A consulta que foi antes de você vai atrasar um pouquinho, porque eu gosto de conversar e explicar, a pessoa tem que sair sem dúvida nenhuma do consultório. É uma consulta demorada, principalmente de diagnóstico. A de prevenção também, porque a gente tem que falar tanta coisa, né, para poder estimular a prevenção do câncer de forma geral. E eu agradeço a oportunidade, viu, gente, de ter vindo aqui falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. E eu convido todas as mulheres a se conhecerem, né, a se palparem, a se olharem no espelho, não terem vergonha, às vezes, de pedir o esposo, um filho, alguém para poder ajudar, né, nesse ponto aí. E conversar também, né, com aquelas que têm mais medo, que falam que não vão ao médico porque tem medo de descobrir, conversar que é uma doença que tem cura, tem tratamento, e a gente pode fazer um tratamento menos invasivo quanto mais precoce for o diagnóstico. Né? Então, mulheres, se cuidem, independente da idade que vocês tenham. Né? Nenhuma de nós está isenta de desenvolver qualquer tipo de doenças desse tipo, né? Mas a gente tem que conhecer. O conhecimento, ele é poder. Muito obrigada. Nós agradecemos a doutora Caroline Lídio, médica, cirurgiã, mastologista, especialista em tumores ginecológicos, que está atendendo em Fernandópolis. Então, a partir de agora, temos uma especialista na área aqui na cidade. Muito obrigado, doutora. Obrigada, sucesso aí nas suas atividades e cuide das mulheres de Fernandópolis. Isso aí.